Bom, pessoal, continuando aqui a nossa última aula, onde a gente vamos continuar com o nosso conteúdo histórico, surgimento, de como apareceu o handebol, né? E a gente já chegamos aqui na estreia do handebol feminino do Brasil nas Olimpíadas. Em Sydney de 2000, a equipe masculina não chegou a se classificar, mas em contrapartida, aquela edição marcou a primeira participação do handebol feminino em Olimpíadas. Na sua estreia, a seleção feminina venceu um jogo contra a Austrália na fase inicial e avançou às quartas de finais, quando perdeu para a Coreia do Sul. E o Brasil acabou a disputa em Sydney em oitavo lugar, tendo assim um desempenho ainda melhor do que a seleção masculina. Em 2004 ainda, nos Jogos Olímpicos em Atenas, a seleção brasileira feminina voltou a perder para a Coreia do Sul nas quartas de finais e ficou com o sétimo lugar. Já a seleção masculina não passou da primeira fase e ficou em décimo. Na Olimpíada em Pequim em 2008, tanto o time masculino quanto o feminino venceram apenas uma na fase dos grupos e não avançaram para as quartas de finais. E já em Londres, em 2012, a equipe feminina foi a única representante do Brasil e que fez uma campanha memorável. Depois de ser a primeira colocada de sua chave, a seleção brasileira perdeu para a Noruega, que viria a ser a bicampeã olímpica nas quartas de finais, ficando no sexto lugar. Bom, pessoal, isso é um pouquinho da história aqui do handebol feminino dentro das Olimpíadas, que é uma das maiores competições esportivas mundiais. Creio que vocês já devem conhecer as Olimpíadas, onde o handebol feminino, vocês podem perceber que eles começaram realmente a aparecer, né? O handebol feminino brasileiro começou a aparecer ali a partir dos anos 2000, fazendo sua primeira participação em Sydney. Continuando nosso conteúdo, pessoal, sobre handebol feminino também, nos Jogos Pan-Americanos em 99, que teve lugar no Canadá, a seleção feminina ela conquistou a medalha de ouro. Com isso, a equipe foi classificada para os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, no ano de 2000. E em 2013 ocorreu na Sérvia o Campeonato Feminino Mundial de Handebol. Novamente a seleção brasileira foi campeã, sendo que a seleção brasileira feminina tem o título também, a data um pouco mais antiga, não me recordo agora, tem 2 títulos mundiais registrados na Confederação Brasileira de Handebol. Essa é a seleção brasileira feminina, esse foi nosso último título que a gente tivemos na final do Mundial, que eu falei agora há pouco para vocês, onde a seleção brasileira feminina foi consagrada campeã em 2013. Bom, pessoal, aqui eu trouxe alguns números para vocês, né, as melhores participações brasileiras no handebol nas Olimpíadas. A seleção brasileira feminina chegou às Olimpíadas no Rio em 2016 com o favoritismo de ter sido campeã mundial em 2013. Porém, a melhor geração da história do Brasil do handebol não conseguiu a tão sonhada medalha de ouro, ou uma de prata ou uma de bronze. Nas quartas de finais, a equipe brasileira contou com o apoio de uma torcida extremamente empolgada, mas perdeu para a Holanda por 32-23. Apesar dessa grande frustração da queda diante das holandesas, a seleção brasileira feminina ficou com o quinto lugar naquela que foi a sua melhor participação em Olimpíadas. E no Rio, a seleção masculina também fez sua melhor campanha na história do handebol nas Olimpíadas. O time brasileiro caiu diante da França nas quartas de finais por 34-27 e ficou em sétimo lugar. Aqui tá alguns dados, pessoal, de algumas Olimpíadas que já tivemos participação da seleção masculina, que tivemos em Barcelona em 92, que ficou em 12º lugar, em 96, né, para esse pequeno resumo para vocês das melhores participações da seleção brasileira, que ficou em 11º lugar.
Em Sydney em 2000, que ela não participou, não conseguiu a classificação. Em Atenas em 2004 ela ficou em 10º lugar. Em Pequim em 2008 ficou em 11º lugar. E em Londres em 2012 ela não participou também. E no Rio 2016, por ser país sede, tem as vagas garantidas para as competições das Olimpíadas, que ficou em 7º lugar. Já a seleção feminina de handebol, apesar de poucas participações recentes, mas teve boas colocações, como sendo uma seleção que está ingressando ainda no handebol, que está criando a sua história ainda, mas teve boas colocações, principalmente a última que a gente leu agora há pouco, sobre no Rio de Janeiro, as Olimpíadas 2016, na qual o Brasil ficou em 5º lugar, Londres em 2002 ficou em 6º lugar, Pequim em 2008 ficou em 9º lugar, em 2004 em Atenas ficou em 7º lugar e Sydney em 2000 em 8º lugar. Bom pessoal, essas foram as participações e histórias do Brasil dentro das Olimpíadas, tanto masculina como feminina, ok? Pessoal, handebol na escola. Por que a gente deve aplicar o handebol na escola, né? Ele é um esporte comumente praticado no meio escolar e por isso percebe-se com uma da sua difusão e profissionalização no Brasil durante as últimas décadas. Outro de seus diferenciais é que, assim como o futebol motiva torcidas apaixonadas, por isso grandes canais de TV a cabo transmitem campeonatos de handebol para todo o país, como por exemplo o Campeonato Paulista e Liga Nacional de Esporte, que é como uma forma de motivação tanto para jovens, crianças e adultos a quererem praticar essa modalidade esportiva que vem crescendo no Brasil com o passar dos anos e décadas, como foi falado aqui para vocês, que esses grandes canais de TV a cabo sempre ficam transmitindo essas competições de handebol para que esse esporte fique ainda mais famoso dentro da realidade nacional e que o seu público ali procuram mais a praticar esse esporte. E para finalizar aqui, pessoal, o nosso conteúdo relacionado ao handebol de hoje, né? Nas próximas aulas a gente já vai entrar ali aos fundamentos, as regras, como é que são produzidos as situações de jogos, onde a gente vai analisar, saber o que é uma infração, quais as movimentações, sinalização que a arbitragem faz, isso tudo vocês vão ver nas próximas videoaulas. E se a gente tiver oportunidade, quem sabe, posso tentar conseguir uma aula prática aí para nós de handebol. Mas finalizando nosso conteúdo aqui hoje, pessoal, no entanto, é preciso atentar para o fato de que o handebol possui um potencial muito maior do que aquele que vemos implantando dentro das práticas dos ensinos de educação física nas escolas. Por isso, uma maior atenção e investimento nesse esporte faz-se necessário neste momento. Esse esporte significa o que, pessoal? Educação, disciplina, desenvolvimento humano para nossas crianças e adolescentes. Pensar melhor no futuro do handebol no Brasil é também pensar num futuro melhor para novas gerações. O handebol ele é um esporte, pessoal, de grande coletividade, e com essa coletividade ele mostra o respeito que você tem que ter ali pelo seu colega de equipe, que você tem que passar a bola para ele, que vocês têm que conversar. Todo o handebol, se você não tiver um trabalho em equipe, você não vai ter grande sucesso dentro de uma competição ou dentro do seu ensino. Mas se caso você não quer usar o handebol para algo para competitividade, você pode estar utilizando o handebol na iniciação desportiva como forma de transformar pessoas em grandes seres humanos, tendo uma grande ética e respeito pelo próximo, como já foi citado. Ele dá muita educação, dá muita disciplina para o seu aluno, ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Esse é o nosso último vídeo aula sobre handebol. A gente conversou muito aqui hoje sobre a história do handebol, como ele surgiu, a sua origem, como foi seu histórico nas Olimpíadas, como é que foi o histórico da seleção brasileira, tanto masculina como feminina, nas Olimpíadas. Também tem a história, tem muito mais história ainda falando deles
sobre seus mundiais, pan-americanos, competições nacionais, competições estaduais. Tem um grande acervo histórico do handebol a ser estudado ainda, que vai ser através de atividades e pesquisas que vocês vão realizar, com certeza também valendo nota, ok? Bom, pessoal, essa é nossa última videoaula, como eu falei para vocês. Espero que o conteúdo tenha ficado esclarecido para vocês. Vou estar esperando vocês na nossa interação no chat, ou pelo Meet, ou pelo Zoom. Vai ficar uma atividade disponível para que vocês realizem a mesma, valendo já uma das nossas primeiras notas, ok? Então, um bom fim de semana para todo mundo. Espero vocês novamente no próximo sábado. E com fé em Deus, a gente vai concluir mais uma disciplina com êxito e com bastante sucesso, ok? Um abraço para todo mundo e até o próximo sábado.